Olá, sou Laércio Comar, 31 de julho de 2023, já julho acabando de novo, mais um mês voou. E vamos fazer aquele nosso resumo descomplicado da economia? Bom, você já viu na chamada ali, crescendo a arrecadação e diminuindo o lucro. Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Bom, mais ou menos, né? A arrecadação foi recorde e a queda nos lucros. A arrecadação federal caiu em junho, 3,4%, mas fechou o primeiro semestre com a menor marca desde 2000. O governo federal não arrecadava tanto no primeiro semestre desde 2000, há 23 anos. Então, a arrecadação foi boa, foi bastante, né? O governo federal arrecadou 180 bilhões em junho. Aqui já é uma informação que me chama a atenção. 180 bilhões é o que o governo federal arrecadou. A massa de rendimento, ou seja, a multiplicação do salário versus brasileiros trabalhando, ela está em 280 bilhões. 280. Só o governo federal arrecadou 180. Isso aí dá para a gente ter uma ideia do peso da máquina. Quem dera essa reforma tributária pudesse trazer para nós uma diminuição de imposto, porque realmente está alto, alto demais. Outra informação que chama atenção, nós tínhamos já noticiado várias vezes nos vídeos esses recordes de arrecadação do governo e sempre vinha puxado por um aumento do imposto de renda. O que significa isso? Principalmente imposto de renda pessoa jurídica, que as empresas estavam tendo lucro, aumentava a arrecadação do governo porque estava aumentando o faturamento, tinha faturamento no mercado e além disso as empresas estavam tendo lucro. Só que nessa matéria nós já percebemos que em junho o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro totalizaram a arrecadação de 24 bilhões, decréscimo real de 30%. É isso mesmo. Caiu 30% a arrecadação de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Veja que mesmo assim o governo arrecadou bastante. Para ele arrecadar bastante, mesmo caindo o lucro das empresas, é porque o comércio continua, o varejo, as indústrias continuam faturando bem. Os impostos sobre a venda, a prestação de serviços continuam altos, mas o lucro caiu e caiu muito. Isso prova que não é só com o móvel, não. Em todos os ramos da atividade, a concorrência tem feito com que as margens despencassem, obviamente, registrando menor arrecadação de imposto de renda. Mais uma informação que chama a atenção dessa matéria: entre janeiro e junho, a Receita Previdenciária, estamos ligando aqui a aposentadoria, totalizou arrecadação de 288 bilhões, crescimento real de 7% na arrecadação da Previdência, ligada a salário. Esse desempenho é explicado pelo crescimento real de quase 10% da massa salarial. Aquele valor que eu disse lá, dos 280 bilhões, que é o que circula, houve um crescimento de 10%. O brasileiro tem a renda do brasileiro, ela deu uma melhoradinha, uma despiorada, você que escolhe. E com isso, só de arrecadação da Previdência, 7% a mais. Tínhamos aí um baita receio da Previdência, como é que fica o déficit da Previdência? Pois é, tá indo bem. Ainda não é de se preocupar. E mais notícia boa, queda da inadimplência. O Serasa divulgou aqui que teve a primeira queda em 2023, pena que só agora, em junho, que teve uma queda. Nós percebemos que o ano inteiro, são esses índices em rosa, veio de 70% a 71%, e ano passado de 65% a 66%. Ou seja, estamos ainda, aliás, por cento não, milhões de negativados. Estamos aqui com 5 milhões de negativados a mais do que em relação ao ano passado. Mas o fato de ter estabilidade e dado uma diminuidinha esse mês é bom sinal, sim. E nós temos toda aquela situação de renegociações de dívida. São muitos milhões de brasileiros, assustadoramente muitos milhões de brasileiros que vão ter dívidas renegociadas com prazos muito longos, quedas do valor da dívida. Isso deve sim trazer gente para o consumo imediato para o segundo semestre. Isso é boa notícia também para o varejo. Mais uma boa notícia é a queda do desemprego. Para o consumidor, está menos pior, já que muita gente não quer falar melhor. A taxa de desemprego caiu para 8% no segundo trimestre, é o menor patamar, segundo o IBGE, nos últimos 9 anos. Desde 2014, não tínhamos uma taxa de desemprego tão baixa. 2014, tá? Isso foi antes de mudanças de governo, isso foi antes de impeachment, isso foi antes até da pandemia. Então, o momento econômico não está ruim. Nós temos muita gente empregada, muita gente trabalhando e com renda. E nessa mesma linha, nós temos a questão da renda. A renda está ligada à inflação. E a inflação? A inflação está em queda. O IGPM caiu em julho, renovou o recorde de deflação.
No caso do IGPM, então, nós estamos aí em um ano com 8% de retração, deflação dos preços. Outros indicadores do IPC indicam inflações baixas, não uma deflação. O IGPM, ele é utilizado para reajuste de aluguel. E há, sim, uma reclamação, houve uma reclamação no passado, porque ele chegou a explodir 30% em determinado período, onde os reajustes de aluguel davam 30%. Imagina o trabalhador há tempos atrás, quando você tinha a despesa de aluguel, uma das principais dentro do bolso do brasileiro, crescendo 30%. Isso aí tirava todo o poder de fogo. Bom, hoje o aluguel tende até a dar uma caída, nós temos ali uma situação de aumento de renda por conta da inflação em queda, de forma geral, não só o IGPM, e isso significa que nos últimos 4 meses, todos os contratos de aluguel que completaram ou estão completando 12 meses, não serão reajustados. Então, nós temos um emprego mais alto, a inflação caindo, em alguns momentos, deflação, preços caindo, o aluguel, que é um dos maiores componentes de despesa do consumidor, há 4 meses já sem reajuste, o aluguel se mantendo, enquanto há dissídios. Moveleiro mesmo, houve dissídio em alguns polos, e várias categorias de vários lugares tem lá 4, 5, 6% de aumento de salário, recuperação do salário, enquanto as despesas vêm se mantendo estável. Isso significa ganho de poder de compra do consumidor. Vem aí, ou ao menos está se prometendo, um segundo semestre melhor. Explosão de consumo? Não, não é isso. Em junho tem até uma diminuição, tá? Ou seja, não está com a bola toda. Mas não tem porque nós termos uma crise no segundo semestre. Outra matéria que a Bolsa é muito sensível, bota sensível nisso. Vocês lembram há um tempo atrás que nós tivemos algumas notícias de varejo passando dificuldade financeira e despencou as ações, porque ninguém mais acreditava no varejo, o varejo ia quebrar, ia ser tudo de ruim. Estava ligado ao varejo. Pois é, saiu notícias sobre a prévia da queda da inflação. Aí começa o mercado, como ele delira nas informações. Já que existe uma prévia de queda, então ela vai ter uma queda de inflação. Se a inflação vai cair, o brasileiro vai comprar mais. Se ele vai comprar mais, aumenta o faturamento. Se aumenta o faturamento, as empresas ganham mais e está ligado ao varejo. Se ganham mais, por tabela e por antecipação que o governo fez, ou, perdão, o governo não tem nada a ver com isso, tá? O mercado de ações, o que que ele fez? Magazine Luiza em um dia subiu 5,6% as ações, Via Varejo 4,3%, seguida de Renner, Soma, Americanas, Arezzo, todo mundo que há pouco tempo atrás o mercado de ações estava assustado porque ia quebrar, não sei o quê, num dia só ele vira. O mercadinho volátil. Recorde no turismo. Sim, o turismo tem o maior faturamento em maio desde 2014, segundo a Confederação Nacional do Comércio. É um belo de um faturamento. Turismo não só de passeio, como de negócios também, tá? E outro indicador que prova como voltou ou estamos voltando ao normal, a média do fluxo de aeronaves nos 10 maiores aeroportos do Brasil voltou em maio ao nível observado antes da pandemia. Então, tem muito dinheiro indo para o turismo? Tem. Nossa, o pessoal só pensa em viajar agora e tudo. Não, voltou aos índices, aos volumes que nós tínhamos antes da pandemia. No caso ali, bateu um recorde de maio desde 2014, mas não era pequeno em 2019, 2018. Nós temos a economia, as pessoas gastando cada uma com aquilo que ela já vinha, mais ou menos. É o que pesava no bolso, tá? E venhamos e convenhamos, a pandemia tende a fazer com que nós, todos seres humanos, reavaliássemos nossas vidas e o destino do dinheiro para o bem-estar, o destino do dinheiro para diversão, para turismo, tendência é claro que era para aumentar. Seguindo aqui as nossas matérias, tem muito empresário no mercado. Matéria aqui com dados da FGV e a ESP, dizendo que nós vamos ter em 2023, segundo previsões, um aumento aí de 1,5% no consumo doméstico brasileiro, chegando a 6,7 trilhões, é mais de 500 bilhões girando todo mês na economia. Mas o que me chamou a atenção? Em primeiro, a quantidade de empresas no Brasil cresceu 5%. Em um ano, aumentaram 5% a quantidade de empresas e de empresários. Já somos 22 milhões, mais de 22 milhões de empresas. Quando eu era moleque, era sempre propagado que empresário era aquele bicho malvado que explorava pobres e inocentes. Hoje, se nós formos tirar que temos 100 milhões de
brasileiros economicamente ativos e 22 milhões de empresas, então praticamente para cada cinco brasileiros, um é empresário. Temos mais uma boa galera trabalhando na iniciativa pública, sobra pouco na privada. Então, aqueles pobres empregados e indefesos são poucos, né? Viramos todos empresários. É, quem sabe então a coisa melhora? Ou isto nunca tinha sido uma verdade. E uma outra coisa que me chamou a atenção nessa matéria, na continuação dela, esses 6,7 trilhões, mais de 500 bilhões por mês, ele vai ser dividido. Isso é o bolso do consumidor, é o consumo. E para onde vai tudo isso? Chama atenção que 11,7% vai com a categoria de veículo próprio. E chama muito atenção, porque 12 pontos percentuais de tudo que é vendido é muito dinheiro. Ainda mais se você assistiu os últimos vídeos que eu postei, nós temos uma queda real de 50%, já vem desde antes da pandemia, do número de veículos vendidos no Brasil, de carros, automóveis, né? Motos se bateu recorde, mas carro caiu pra caramba. Mesmo assim, 12 pontos percentuais. Eu vou chegar lá embaixo quanto o móvel participa disso, tá? Nós temos outros casos, como a habitação, 25%, que é aluguel, imposto, luz. Lá no início a gente falava do aluguel, olha como pesa, 25% do salário do brasileiro vai só para isso aqui, tá? 18% para outra despesa, 6% para medicamento e saúde, material de construção 3,8%, educação 3,5%, vestuário e calçado 3,4%. Olha lá o nosso móveis, móveis e artigos do lar e eletroeletrônico 1,5%. Me chamou atenção isso porque as informações que vinham da própria FGV até 2018 era 1,5% em móveis, 1,4% em eletrodoméstico. Ali eles estão colocando móveis, artigos do lar, eletroeletrônico, não aparece eletrodoméstico separado. Significa que está tudo somado, caiu, ou não está aparecendo, ou foi reclassificado? Isso aí acaba atrapalhando bastante a gente para análise, tá? Mas de qualquer forma, móveis, eletroeletrônico e artigos do lar significa que aquela panela, o sofá, a televisão, a geladeira, o guarda-roupa, tudo somado dá 1,5%. Bom, se nós formos olhar todos aqueles trilhões, é bastante, não é? Mas se você olhar esse detalhezinho aqui, ó, fumo 0,4. Tudo que o brasileiro consome dentro de casa, em móveis, eletroeletrônico, artigos do lar, três vezes mais do que ele fuma, do que vira fumaça. Ou seja, a nossa participação é ridícula no bolso do consumidor. O interesse do consumidor em melhorar dentro de casa está muito pequeno. Eu continuo sempre insistindo nisso. É aí que está o problema nosso de concorrência. Dá para a gente, com algumas campanhas, algum trabalho junto de fornecedores, de indústrias de imóveis, criar esse interesse no consumidor de comprar mais material. Gente, três vezes mais do que se gasta em fumo, em cigarro, que vira de fumaça. E nós sabemos o quanto diminuiu-se a quantidade de fumantes no Brasil. Sim, hoje diminuiu no Brasil. E mesmo assim, se gasta um terço com isso do que se gasta de imóveis. É muita sacanagem. Vamos lá. E os pequenos? Como é que está o pequeno? A gente sempre fala assim, nossa, o pequeno comerciante ele está sempre sofrendo na mão dos grandes. Não é não. Em meio aos atacarejos, os mercadinhos de bairro crescem 10% no Nordeste. Não é só no Nordeste, não, isso é no Brasil inteiro. As lojas pequenas, o pequeno comerciante, aquele cara que tem um e-commerce pequeno, ele está tomando, sim, a soma desse pessoal todo está tomando uma baita parcela do mercado. Lógico, uma parcela enorme do que é vendido através de grandes redes em todos, desde confecção, móveis eletro, sempre, até supermercados, sempre as grandes redes têm uma baita participação, mas o mercado pulverizado tem força sim, tá? E está ganhando mais espaço, ao contrário do que podia se pensar no passado, ele não morreu. E os grandes? Os grandes se apertam. Caso triste aqui da Polishop, informação que a gente não gosta de passar, mas para mostrar como há dificuldade dos grandes, tá? Fechando 100 lojas. Eles estão saindo aqui de 280 lojas para 122, de 3 mil funcionários para 1.500. A Polishop, gente. Por que a Polishop? A Polishop foi uma das primeiras a fazer aquela venda por televisão. E antes da internet, isso fazia
tá muito mais perto para ela ter ido para a internet, ter se modernizado, ter conseguido fazer essa venda direta ao consumidor, atingir o consumidor, do que outros e-commerce que entraram. Ou seja, pode ser difícil para todos, inclusive para ela. E ela está enfrentando processos por falta de pagamento de aluguéis. É bastante, tá? São 30 processos aqui por falta de pagamento de aluguel. A coisa está apertada, apesar da diretoria dizer que não. E aqui eles falam sobre o varejista que não consegue operar de forma eficiente por não modernizar o negócio, ou está em alta concorrência e tudo mais. E compara aqui que isso também está repetido, Tokstok, Marisa, segundo a matéria do mercado em consumo. Como tem gente, empresas com essa dificuldade de conseguir se reatualizar. Então, o grande, ele tem um poder de fogo muito grande, ele é conhecido, ele tem propaganda, ele tem marketing, ele tem poder de compra, e tá difícil dele se modernizar. O pequeno tá mordendo a fatia dele, mordendo legal. E para você, como tá? Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser.